Olá, pessoa única, tudo bem com você? Estou eu aqui em uma live surprise de última hora para atingir o seu coração, né? Que é a sua mente, a sua psique e o seu cérebro também, a parte funcional do seu cérebro. Devido a uns stories que eu postei hoje relacionados a uma situação que eu passei ontem, passei também semana passada, já passei outras vezes, e ao publicar hoje nos stories teve uma repercussão, né? Eu recebi comentários de mulheres e achei relevante vir aqui falar com você aí sobre esse assunto, principalmente com os homens queridos. Fiquem alerta, fiquem apostos para cuidar das suas esposas, suas namoradas, suas filhas, né? Porque a gente tem vivido uma situação sistêmica, né? E eu vou voltar a pouco para falar dessa situação sistêmica. E antes quero abreviar aqui o fato que ocorreu comigo, né? Tá nos stories, mas eu vou repetir aqui porque os stories serão apagados, né? E vale a pena. Diante de algumas mudanças que eu tenho feito aqui no AP, precisei de montador, pintor, né? Esses dias para trás, e tem sido cada vez mais difícil encontrar profissionais braçais, homens, né? E eu sempre digo, não sou do tipo de mulher que fala que, né, que não precisa de homem, muito pelo contrário, né? Eu, como muitas, sei resolver as coisas, né? Tenho a minha independência, mas reconheço que o homem, ele é de suma importância na família, ele é o cabeça da casa. Ele é o provedor, ele é o protetor. A palavra de Deus fala que o homem, ele dá a vida pela sua esposa, né? Então, eu sei o papel importantíssimo do homem na família e na sociedade, nas empresas, né? Nas fábricas, nas instituições no geral. Que o Senhor nos abençoe, que haja cada vez mais homens para subir nos postes, para entrar nos encanamentos, para possuir, né, para manusear grandes máquinas, grandes produtos, né, tóxicos, porque não adianta querer comparar homem e mulher. O nosso biológico é totalmente diferente. E o homem, ele é assim, mais forte, mais resistente. A formação do corpo do homem é diferente da mulher. Então nós, mulheres, se quisermos tentar tomar o lugar do homem, a gente nunca vai conseguir. E a gente precisa reconhecer sim que precisamos. Eu sempre tive isso no meu coração. Nós precisamos dos homens na sociedade. Mas em certas situações existem homens, né, que infelizmente se aproveitam de algumas situações para serem abusivos, inclusive no trabalho, né? Então, o que ocorreu essa semana foi, eu precisei, né, de um montador e que marcou comigo 2 vezes e marcou hora, marcou dia e não veio, né? E aí precisei do trabalho, né? Eu sei que a pessoa trabalha bem, mas não contrato mais, né? E aí ficou de voltar, porque ia esperar pintar a parede e ficou de voltar para colocar um espelho muito pesado, que pesa uns 30 quilos, assim, mais ou menos, na parede. É um espelho com uma moldura, né, de MDF, com luzes, de uma... como é o nome? De uma... me fugiu aqui agora. De uma penteadeira. E aí, ele não veio, eu tive que
buscar outra pessoa. Marcou comigo 2 vezes e não veio, né? E pagar bem eu pago, né? Tem muitas pessoas aí dispostas a pagar bem aos seus colaboradores e a qualquer pessoa que chame para trabalhar, né? Mas está faltando mão de obra. Então, tenha cautela quando você tiver peninha das pessoas e querer ajudar certas pessoas improdutivas, porque se a pessoa vive, né, na miséria, se ela é pobre, né, se ela está precisando, em algumas situações, né, nós precisamos ajudar. Eu já fui ajudada, você, eu acredito que já tenha sido ajudado alguma vez, né, ou muitas vezes, mas tem pessoas que elas vivem nas costas dos outros, porque cresceram assim, aprenderam assim, a criação delas foi assim. Então elas se tornam improdutivas, preguiçosas e abusadoras. Então, pais, mães, tenham cuidado ao educar seus filhos, né? Eu sempre digo isso aos pais das mentorias, né? De não entregar tudo nas mãos, de respeitar o desenvolvimento deles, de deixar que eles criem, que eles façam, que eles ajudem, que eles assumam pequenas responsabilidades em casa, porque até responsabilidade ela é treinável, é uma habilidade treinável. Se você não ensina o seu filho a ter pequenas responsabilidades com as coisas dele, em ajudar em casa, em servir, né? Em pedir entregar um copo d'água a alguém ali em casa, ou sabe, lavar a vasilha, né? O egoísta, ele fala, eu só vou lavar o que eu comi, eu só vou lavar o copo que eu bebi. E não é por aí. Nós precisamos ser colaboradores, a começar dentro de casa. Então, se papai e mamãe não ensinam seus filhos a serem colaboradores a partir daí, né, eles muito provavelmente se tornarão sanguessuga, preguiçosos na sociedade, né, e no casamento, no namoro, com a família e por aí vai. Então, treine seus filhos, principalmente os homens, né? Treine as meninas também, né? Cada uma a sua forma. Mas hoje a live é alerta aos homens. E quem é que faz o homem? Começa, né, a fazer o homem, a criar são os pais, né? Então, o papel do pai é liberar o filho para a vida, né? Porque os pais sempre, né, tem situações assim que parece que põe o filho mais em risco. Vai, menino, vai, faz, né? Faz umas loucurinhas com os filhos, né? E na maioria das vezes não é para tirar a vida do filho, não vai lesar a criança, não tem nada disso. E às vezes as mães tiram essa autoridade do pai. E quando xinga o pai na frente da criança, né? Quando põe a criança contra o pai, né? A figura paterna, essa criança fica com necessidade de força masculina nele. A força masculina dessa criança vai ficar comprometida. Ele vai crescer um indivíduo mais fragilizado, com mais energia feminina, compreende? Né? Então, isso tem camadas, isso tem, né, doses. Então, dependendo das doses, né, essa energia feminina chega a certos níveis. Compreende o que eu digo? Então, em outros níveis, se torna um homem frágil, mimizento, abusivo, né? Que acha que a mamãe fez para ele uma vida toda, todo mundo vai ser obrigado a fazer, ou eu nunca vou sair de casa. Eu não tenho força para ter uma família, eu não tenho força para sustentar uma família, eu não tenho força para assumir uma família, né? E muitos destes homens, né, quando casa, procuram uma mulher que vai sustentá-los. Aí cai na mão de quem? Acaba caindo na mão de uma mulher que tem o excesso da força masculina. Tem isso também. Mulheres com muita força masculina, porque são aquelas que durante o seu percurso de infância e caminhada, né, elas
tiveram que se virar demais, fazer muito, tomar o lugar para resolver coisas, né? Teve uma infância para se virar demais na selva, não teve quem a protegesse, não teve um pai ali muito presente às vezes, né? Às vezes não teve uma mãe muito presente. Então são mulheres que aprenderam a se virar muito cedo e acaba criando uma energia masculina, né? E também é um tipo de energia que tem doses, que tem camadas, que dependendo do percentual dessa energia, né, vai chegar a alguns níveis de masculinidade, né? E por aí vai. Eu acredito que você está me compreendendo. Se você está compreendendo sobre energia masculina, energia feminina, deixa o seu like aí, deixa o coraçãozinho para mim. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já está aí, já há alguns minutinhos comigo. Mas, então, o fato é, porque eu estou alongando esta história? Porque tem uma explicação sistêmica para tudo o que vem ocorrendo na sociedade. Não vem de agora, é um plantio. Por isso nós profissionais alertamos sempre os pais, né, a educar os seus filhos, a treinar os seus filhos para que a geração deles, né, tenha indivíduos melhores, ou que, mesmo em meio ao caos, que eles sejam a diferença, que eles façam a diferença, que os meninos sejam grandes homens responsáveis, provedores, né, homens defensores, homens dignos, né, e que as mulheres compreendam, né, o seu lugar de mulher, mulher sábia, mulher que se valoriza, mulher com autoestima saudável, mulher que entende, né, que a presença do homem, né, na sociedade, na família, ela é importante, né, e que ela principalmente tenha essa boa formação aí, né, para ela fazer uma boa escolha de um homem melhor para ela. E que o homem também, o menino, né, hoje bem criado, bem educado, bem treinado, né, os indivíduos hoje, nós precisamos ser treinados, treinar a nós mesmos, treinar nosso cônjuge, treinar todos ao nosso redor, treinar nossos pacientes, treinar principalmente os filhos. Filho é para sempre, né? E a gente espera também que os casamentos, que os matrimônios sejam para sempre. A maioria dos matrimônios entra em crises severíssimas, né? Nem sei se existe essa palavra, severíssimas. Crise sempre terá, depois da crise sempre vem um crescimento. Resolver problemas traz soluções, então é sempre bom resolver problemas, mas em algumas situações, né, tem relacionamentos absolutamente problemáticos, uma vida problemático, né? Uma vida com traição, uma vida com abuso, uma vida com um falando mal do outro para todo mundo por aí, expondo nas redes sociais esse tipo de coisa, né? Isso não é bom. Isso destrói não só o casal, mas destrói os filhos, destrói a geração, né? Então, é desejável, né, que os pais eduquem seus filhos de uma forma mais acertada, para que eles, não é simplesmente você falar, ó, você vai casar com fulana, você vai casar com ciclana, é esse tipo de mulher que você vai ter que querer para sua vida. Não adianta. O casamento arranjado assim, não adianta. O que pai e mãe tem que fazer é pôr a base primeiro nos seus filhos. Ensinar para eles valores, princípios. Não é querer que eles desejem aí nos outros. Não. Todo relacionamento, as pessoas, né, têm mania, né, de... Eu também há muito tempo, isso há anos e muitos anos, quando eu era muito imatura, né?
eu acreditava que o relacionamento era para eu ser servida. A gente sempre pensa, né? Ah, porque eu quero ser amada, porque eu quero ser servida, porque eu quero receber. Não. O relacionamento a gente tem que focar primeiro no doar, no dar. Esse é o relacionamento que dá certo. Quando chega alguém no relacionamento para você, né, de falar que você é minha vida, corre, sai fora. Não existe. Você é minha vida? Não, eu sou minha vida. Eu sou inteira, né? E gosto e quero pra mim um homem inteiro. Não quero um pela metade. Não quero um homem que me encontre como a sua metade ou como a sua vida. Não, sai fora, Bino. É cilada. Filho não tem que ser vida de ninguém. Infelizmente, né? Não tô falando aqui como acusação, mas quando os filhos se tornam motivo da vida, da felicidade dos pais, é uma felicidade líquida, né? Que vai fazer filho frustrar, pai frustrar, vai virar um relacionamento abusivo. Existe entre pais e filhos uma recíproca de abusos, né? De dependência, de codependência e por aí vai, né? Então, assim, busca um profissional para te mentorar, para te explicar que tem trâmites aí invisíveis, tem leis invisíveis, tem leis sistêmicas, tem coisas emocionais aí muito interessantes, tem dicas especiais, instruções para que você não incuta na mente dos seus filhos bloqueios, crenças limitantes, padrões que às vezes você traz, você mesmo traz dos seus pais, dos seus avós, né? Coisas que deram errado para eles, você está trazendo para o seu casamento, né? Você nem percebe, mas você está trazendo a repetição do padrão para dentro do seu relacionamento e está ensinando as mesmas crenças para os seus filhos que tem. Olha, isso é uma maldição. Quando dá errado, é maldição, repetição de padrões, né? De feridas, de rejeição, traição, abandono, injustiça e entre outros mais. Então, você aí que está dentro de um relacionamento, né? Não queira repetir o relacionamento dos seus pais, construa o seu, do seu jeito, entendendo que o seu cônjuge, né? Sua esposa, seu marido aí, ele tem uma vida, ele vem de uma família, é necessário, né, aceitar e compreender de onde ele veio. Enquanto você aí não aceitar a origem dele, compreender aquelas pessoas que, né, a gente diz, né, que são as problemáticas, os excluídos da família, se você também exclui do seu coração, tende a repetir padrões nos seus filhos, tende a repetir padrões no seu casamento. Se você exclui sua sogra, seu sogro, se você fala mal, as coisas se repetem na sua vida ou na vida dos seus filhos. Isso é para quê? Para que a conta feche, para que você tampe a sua boca, né? É assim, é uma lei sistêmica. Então, como eu estava dizendo sobre homens, você que é homem, coloque-se à frente da sua família. Não permita que a sua esposa fique sempre à frente das coisas. Não faça isso, não. Tem muito homem abusivo por aí, inclusive profissionais que vão dentro da sua casa. Então, busque sempre, né, um entregador de gás da sua confiança, um entregador de água da sua confiança, né? Mas tenha cautela quando chegar um fast food na sua casa aí. Homem, vá à frente. Sempre, até quando for o gás, a água, se você tiver, vá à frente. Às vezes espera você chegar do trabalho, estar em casa para pedir, né? A tendência da humanidade, infelizmente, né? Os transtornos mentais, os problemas de alma, os problemas espirituais, as lutas espirituais, as castas dos demônios tem aumentado, porque a mente das pessoas está cada vez mais fraca. A mente fraca, a mente bloqueada, cheia de medo, raiva, ódio, competitividade, né?
com sentimentos de excesso de tristeza, né? Excesso de estímulo, né? Uma mente que tem uma baixa concentração, pouca memória, ela é uma mente que está cheia de brecha para potestades malignas. Então, é uma mentalidade que tem dominado o mundo, tem dominado muitas pessoas, sabe? Essa é a realidade que a gente vive. Estou dizendo não para você ficar com medo, não para você se fechar, né? Se você começar a coração palpitar, né? Ter neurose, ficar imaginando coisas, não estiver dormindo direito por conta de preocupação, medo de ser roubado, medo de ser assaltado, busca ajuda. Eu posso te ajudar, né? Tem coisas que são padrões mentais, são emoções que vêm te acompanhando há muito tempo, desde a infância, que só ocorreu um pequeno gatilho que desperta isso em você. Isso causa síndrome do pânico e pode trazer várias e várias doenças mentais, psicossomáticas, doenças autoimunes e por aí vai, né? Então, assim, a mente com medo, principalmente a mente medrosa, é a mente que mais atrai. O que ela mais tem medo, ela atrai. Se tem medo de ladrão, vai atrair ladrão. Se tem medo de traição, vai atrair traição. O que ela tiver medo, vai atrair. Então, se você não consegue se livrar do medo sozinho aí, sozinha, busque ajuda. Porque também, infelizmente, a mente bloqueada com medo, com rancores, mágoas, excesso de culpas, ressentimentos, é uma mente, infelizmente, que está cheia de brecha para aqueles pensamentozinhos enganosos, mentirosos, né, de coisas espirituais virem adentrar e ficar. E te fazer um escravo. Ao invés de ser livre, você se torna um escravo, uma escrava de situações, coisas, pessoas e por aí vai. Então, busque ajuda. Busque ajuda. Então, aqui, para continuar falando com os homens, né? Acabou de entrar um homem aqui, né? Um patriota aqui na live. Seja bem-vindo, querido. Então, é o seguinte: coloque-se à frente da sua família. Você que entrou agora, eu vou deixar a live gravada, veja, porque é importante nessas situações em que muitas vezes sua esposa, suas filhas, suas noras estão passando por situações em que você nem está percebendo, com homens abusivos que estão dentro da sua casa, mexer no encanamento, pintar, fazer serviços aí do tal marido de aluguel, serviços de montagem, por aí vai, né? Claro, não são todos que são assim, né? Então, eu estou sendo aqui intencional. O homem que, infelizmente, já não tem jeito, que ele já decidiu ser abusivo, que ele já decidiu que ele é assim, que ele é mau, né? Como a situação que eu deixei no story, que não quer mais ajuda, não tem quem possa o ajudar. Nós precisamos primeiro buscar ajuda. Somos nós que precisamos aceitar essa ajuda. Ninguém força, né? Mas se você é casado ou casada, né, principalmente debaixo da bênção do Senhor, porque a sua aliança foi feita entre essa pessoa e Deus, o casamento, né, tanto no cartório quanto no religioso, né, a partir do momento que você assinou o papel lá, você fez uma aliança com essa pessoa e com Deus. Então, assim, são raríssimas as situações para divórcio, raríssimas. A maioria, assim, mais de 90 e tantos % das situações tem jeito, mas e se um abrir os olhos primeiro, decidir buscar ajuda,
Ele vai mudar o olhar, vai mudar a mentalidade, o coração vai começar a ser transformado, coisas que não via vai passar a enxergar, vai entender a forma de amar do outro, né? Vai se livrar de culpas, porque às vezes aquela pessoa que é ferida, ela fere muito também os outros. E aí começa a carregar culpas e essas coisas vai distanciando cada vez mais o homem da mulher, a mulher do homem. Então, você vai entender o padrão da família do outro buscando auxílio, principalmente com o psicoterapeuta, né, que tem informações sistêmicas para compreender sua origem, né, compreender sua ancestralidade. Não estou falando de vidas passadas aqui, não. Estou falando de espíritos, não estou falando disso, não. Estou falando de avós, bisavós, tataravós, né, ancestralidade, inconsciente coletivo, arquivo de memória familiar, coisas mentais, psíquicas, que já vem na genética sua mental. Tá xerocado aí, você não sabe, né? Então, com processos psicoterápicos que tem um mix de técnicas também com hipnose, né? Então, dá para auxiliar você a se compreender melhor a história do seu cônjuge, né? Aceitar, acolher, e tudo começa a acalmar, tudo começa a fluir. E aí você tem o poder de melhorar a vida dos seus filhos, de quebrar maldições sistêmicas ou hereditárias da vida dos seus filhos, para que eles, vendo a transformação em você, vendo o novo olhar em você, né? Não só seu cônjuge transforma, mas os seus filhos também são transformados. A sua psique transformada, ela transforma seus filhos, seu lar, seu ambiente de trabalho, por onde você passa. Você vai deixando luz, você vai se tornando uma pessoa mais atraente, que eu digo, uma pessoa mais magnética, sabe? Que atrai mais. Não tô falando de olhares maldosos, malícia, não tô falando disso não. Aquela pessoa com a qual as pessoas vão ter mais prazer de ficar mais perto de você, de te ouvir, de falar com você, de ouvir seus conselhos. Vale a pena tratar a psique, vale a pena desenvolver um novo olhar para a vida, se compreender melhor, né? Então você aí, homem, por que eu tô deixando esse alerta? A situação que aconteceu comigo, uma coisa simples para colocar na parede, só que eu não conseguiria sozinha. Eu não tenho furadeira, não sei mexer com furadeira, né? Tem mulher que até sabe, tudo bem, mas o peso, o negócio é pesado, depende de duas pessoas inclusive, né? Liguei para um montador de uma loja, que eu nem vou falar, que é uma loja que não tem só aqui em Valadares, tem pelo Brasil, né? É um terceirizado, mas está trabalhando para a loja, né? Tem cartão de visita, tem tudo. Liguei e perguntei: você quando você poderia vir, né? E tal. Ele fez a maior hora para falar, nem falou quando podia. Eu acho que depois da manhã eu posso. Só assim. Depois da manhã, depois do almoço, ou segunda-feira à noite, talvez eu passo aí. Mas essa não é a parte pior, né? Infelizmente, o homem abusivo, o homem abusador, ele não sabe tratar uma mulher, ele nunca será um bom profissional. Ainda que ele seja simpáticozinho, que ele, né, devolva sorrisos e sorrisos aí na rua, eu tenho o faro e eu tenho o preparo, né, para saber. Eu não posso desconfiar, a gente não pode desconfiar de todas as pessoas. A gente primeiro precisa conhecer as pessoas. E como a gente conhece? Fazendo perguntas. Ela te faz uma pergunta, você devolve outra pergunta. Assim a gente passa a conhecer melhor as pessoas. Você pega as pessoas se ela nem perceber, mas de uma forma positiva, porque a gente também precisa se defender, saber quem a gente põe dentro da nossa casa, né? E eu falei para essa pessoa,
E para pôr esse espelho, esse homem falou que eu não imaginava como isso era difícil. E eu disse que a minha cachorra, eu estava preocupada porque o espelho estava exposto, né? Eu já não enxergo bem, poderia tropeçar, qualquer hora quebrar em 1000 pedaços, ia dar maior prejuízo, muito trabalho, alguém podia machucar, é a parte pior, né? E a minha cachorra também, que poderia vir correndo, bater, lá, quebrar, acontecer a mesma coisa. Ele me falou de todo o coração, ele repetiu ainda 3 vezes, que eu quebrasse a pata da minha cachorra, que aí ela não ia fazer isso, né? Então, eu acredito que essa pessoa não seria abusiva se tivesse um homem em casa, se fosse um homem ao telefone, um homem, sabe? Tá entendendo aí o homem que eu tô falando, o tipo de homem que eu tô falando? O homem firme, o homem defensor, o homem produtivo, o homem provedor, o homem que defende sua família, o homem que não deixa a mulher ficar resolvendo excessos de coisas burocráticas por aí, lidando com tudo, tendo que resolver tudo, né? Então, mulheres, acordem também, deixa o homem fazer. Muitas vezes, por você saber fazer, eu já até passei por isso, não passarei mais, né? Já acordei, já tem um bom tempo. Passo essa instrução para as minhas pacientes também. Controla essa força masculina sua. Controla sua independência. Porque senão, essa atitude sua torna o homem assim, mais frágil. Excesso de força masculina na mulher tira a força masculina do homem. O homem olha e pensa: ah, ela tá me subestimando. É mexer com o ego masculino. Muitos vão me chamar aqui, ó, de machista, né? Tem um grupo de pessoas aí que odeia essa ideologia, mas problema. Eu vou de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que faz bem para a mente, com o que traz paz, com o que vai te livrar de ansiolíticos, antidepressivos, doenças autoimunes, problemas mentais e por aí vai. Podem inventar 1000 ideologias por aí, mas que tem adoecido as pessoas cada vez mais, que tem deixado as pessoas psicóticas, neuróticas, depressivas, com ideação para tirar a vida, né? Então tem muita coisa aí pintada que parece linda. Você tem direito, pode ser o que você quiser mesmo, sei pra lá. Eu sou mulher, temente ao Senhor, feita a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas, né? E você já entendeu aí qual a minha margem de pensamento? E como profissional, eu sei que é disso para melhor, que vai me trazer leveza, paz, tranquilidade, né? Uma vida sem desesperos, sem sobrecargas, uma vida sem excesso de peso nas minhas costas, na minha vida, sem culpas, né? Sem excessos de responsabilidades, excessos, né? Que tem tirado a paz aí de muitas mulheres, que tem tirado delas o direito de até de viver. Elas não estão percebendo isso, do quanto de doenças estão trazendo para a própria vida, do quanto elas, ao invés de aproximar os filhos, porque achar que segurar o filho demais, que fazer tudo, que entregar tudo na mão, que fazer tudo que a criança quer, que tentar imaginar o que a criança quer, tá dando além, muito, muito além do que uma criança precisa, e acha que vai ter amor, e não vai ter amor. É o contrário que vai acontecer. Vai acontecer acusação, e infelizmente essa mulher ainda continua cheia de culpa, ressentimento, né? Com o filho, a filha ingrato dentro de casa, preguiçoso, pondo língua para pai e mãe, não sabe pedir bênção, chuta o traseiro do papai e da mamãe. Acontece, queridos, isso é comum hoje na sociedade, que você não vê, né? E eu não tô aqui para acusar, eu tô aqui para alertar. Isso aqui não é um motivacional, isso aqui é um ativacional, é
para te ativar para a mudança, para acordar, para expandir a mente, né? Então, esse homem, e aí veio outras mulheres e veio uma amiga, né, me falar sobre o que ela passou também, né, reformando a casa dela esses dias para trás, né, do homem aproveitar, porque ela estava sozinha em casa, o marido trabalhando fora, fica fora por um bom tempo e por aí vai, né, os abusos, os tipos de palavras, as alfinetadinhas. E se tivesse um homem dentro de casa, não estava fazendo. Entende? Então, você que é o homem, cabeça da casa, né? O bom marido, né? Eu confio, eu sei que ainda tem muito homem assim. E que também, às vezes, tem uma esposa aí que tem um excesso da força masculina nela, né? Às vezes você tá chateado, né? Tem muito homem aí chateado com mulher pelos excessos de mulheres, né? Com a cabecinha de amêndoa, né? Que fala que não precisa de homem, né? Muitos destes homens, dessas mulheres têm saída, mas muitos não tem mais. É pra lá que o mundo vai, né? Então, se você aí, homem, boa noite, querido Carril, seja bem-vindo, meu amigo. Tô muito feliz de você estar aqui, tá? E já tô aqui quase encerrando, viu, Carril? Mas eu sei que você vai ver essa live depois. Então, querido, é o alerta pra vocês, homens, sabe? Pra ficar mais pertinho aí das esposas, das namoradas, tomar a frente das coisas, tomar mais à frente dos negócios, como eu falei anteriormente, né? Na hora de receber o entregador em casa, na hora de receber o lanche, um profissional qualquer. Sabe por quê, Carril? Eu tenho percebido isso há tempos e tenho recebido feedback de amigas há tempos, e hoje recebi um feedback que me deixou triste, sabe? De homens, meu querido, aproveitar de mulheres que estão sozinhas em casa, né? Graças a Deus, não para abusar, não para fazer nada. Aqui em casa, inclusive, tem até câmera, sabe? Mas tem pessoas que não têm nenhuma proteção, né? Então, querido, tem homens abusadores, profissionais, que se dizem profissionais, que pisam dentro da nossa casa para fazer serviço mal feito, para cobrar caro, para falar o que quer, para jogar piadinhas, assim, não desrespeitosas às vezes, porque também depende muito da gente, né? Se vier com piadinha, nós mulheres temos que saber cortar na alta, ou então pôr pra fora, e se precisa chamar a polícia, sabe? Mas o que eu passei ontem desse homem falar pra eu quebrar a pata da minha cachorra, né? E tantas outras situações do outro que marcou, já tinha recebido um bom dinheiro da minha parte, ficou de vir depois só pra colocar o espelho, marcou 2 ou 3 vezes, sei lá, e não veio, sabe? Aí eu digo, em situações como essa, na maioria das vezes, quando o homem da família toma a frente, resolve mais fácil. O homem é totalmente necessário na nossa vida e na sociedade, sabe, Carril? Então, querido, é isso, essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, homens. Não perca as esperanças. A gente sabe que sim, tem mulheres que são abusivas, tem mulheres neuróticas, tem, mas muitas também tem jeito, né? O abusivo, ele vai atrair outro abusivo. Quando você vê uma pessoa falando que no relacionamento, né, ela tá aturando ali o relacionamento, que ela tá sendo abusada, e ela fica, porque dentro dela também existe um abusivo, e ela não tá nem percebendo. O abusivo, ele é o quê? Ele é egoísta, ele só pensa nele, ele só quer pra ele, ele quer
Às vezes ele é abusivo com os filhos, às vezes ele é abusivo com os pais, ele é folgado, ele acha que as pessoas é obrigado a fazer as coisas para ele. Às vezes ele é folgado no serviço, ele é folgado, ele ou ela, tá falando de homem ou mulher, indivíduo aqui. Às vezes é folgado no trabalho, com os amigos, às vezes é folgado para pagar uma conta, às vezes é folgado, é abusivo, entende? É abusivo com os pais, folgado com os pais, acha que papai e mamãe tem que passar uma vida fazendo serviço para eles. Ninguém é obrigado a fazer nada para nós, ninguém. Aqui em casa, se minha mãe pega ou traz um copo d'água para mim, ela ama trazer um prato de comida na minha mão, sabe? Pega da marmita e põe no prato para mim, ela ama. Eu agradeço, todas as vezes eu agradeço. Tudo que eu peço à minha mãe, eu agradeço. E você aí, tem esse costume? Você ainda tem o costume de pedir bênção pros seus tios, pros seus avós, né? Porque a gente está vivendo uma geração que nem isso está fazendo mais, porque os pais não ensinam. Se pai e mãe não ensinar, não vai fazer. Não vai fazer. Entendeu? Princípios, valores, são os pais que conduzem, pais que ensinam. E até para virar homem, depende do pai e da mãe também. Mas se você, o homem que tá aí, que vai assistir depois, né, percebeu, né, que teve uma educação muito fraca, que sua mãe te colocou muito contra o seu pai, né? Que você dentro do seu coração você tem ódio do seu pai, você cobra do seu pai, que você acha que seu pai tinha que ter te dado mais, ele deu o que pôde, o que estava dentro da maturidade dele, o que estava dentro das condições dele. Ele ofereceu para você o que muito, assim, 99,9% dos casos foi o que ele recebeu do pai dele também. E o pai dele o que recebeu do bisavô seu. Isso vai passando de geração. E aí você, sem nem perceber, você está repetindo a mesma coisa. Você está se tornando um homem fraco, duro, cobrador, abusivo, que acha que vai ter um filho, que vai casar, vai ter filhos, que vai fazer melhor do que o seu pai fez. E você acaba dando um tiro no seu pé. Você vai fazer pior. Às vezes você não vai abandonar, mas você vai criar um folgado, você vai criar outro abusador. Tá compreendendo? Que o julgamento, a cobrança, ela faz repetir os padrões para você ver com seus próprios olhos como é o seu julgamento, como você cobra a perfeição dos outros, sabe? Então, pai, mãe, se curem primeiro, se tratem primeiro, para que vocês deem um treinamento, uma educação, né? Valores e princípios saudáveis para criar filhos e filhas aí, né? E o que eu vejo muito hoje, Carril, vou até ler seu comentário aqui, que bom que você deixou um comentário. Eu vejo hoje, às vezes, sabe, Carril, eu sei que você ainda não é papai, mas desejo que você se case e que tenha filhos. Eu sei que você já sabe lidar com criança, né? Trabalhe com criança e será um grande pai, um grande esposo, eu tenho certeza, um homem temente ao Senhor, provedor, né? Que vai dar a vida pela sua esposa, eu dou certeza que sim. Então, o que eu vejo, Carril, é assim, homens também, tem mulheres também, mas o assunto aqui é mais para os homens. Homens muito julgadores, que julgam mulheres. Aquilo ali é isso, aquilo ali é lixo, ou aquilo, ou que fala mal dos outros, e às vezes tem filha em casa, e mal ele sabe que a geração da filha dele, infelizmente, vai ser uma geração pior, com homens ainda piores, com pessoas ainda piores, com tipos de homens ainda piores, tipo de mulheres também ainda piores, né? Então, cuidado.
Cuidado quando você julga os outros, cuidado quando você fala mal da mulher casada, cuidado quando você fala mal da solteirona, da titia aqui, ó, solteira ainda, mas vou casar. E o meu padrão de homem, ele é alto. Homem alto? Nem tanto. Temente ao Senhor, que defende sua esposa, provedor, companheiro, amigo, né? Homem que não tem amiguinhas aí na rua. Isso tá errado, isso tá certo. Homem não tem que ter amiguinha, não existe isso não funciona. E só vai funcionar, sabe aonde? Nas casas que só vai dar problema, contenda. Só vai dar problema. Entende? Então, vida de solteiro é uma coisa, você ainda pode escolher, pode pensar, pensa à vontade, escolha os seus problemas. Eu tô escolhendo os meus problemas. Você aí que tá solteiro ainda, pode escolher o seu problema, né? A gente se prepara, se entende, compreende melhor a mentalidade humana, né? Compreende melhor as pessoas, né? Hoje eu sei assim, pela ponta do meu nariz, eu sei onde tem um abusivo, eu sei onde tem um folgado, eu sei onde tem um que vai se endividar, eu sei onde tem um que não vai me respeitar, eu sei onde tem um que vai colocar toda a expectativa em mim para depois me ferrar. Eu sei. Então, hoje, pelo meu entendimento, e muitas mulheres aí que têm buscado o autoconhecimento, homens também, quando a gente busca primeiro o autoconhecimento, a gente tem a capacidade de cortar caminho, de nos livrar, assim, do indesejável, assim, porque coisas vão acontecer, não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito, né? Mas tem algumas coisas que são desnecessárias e tem como a gente se livrar de coisas desnecessárias, né? Quem não quer? Quantas pessoas vivem falando aí, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha casado com essa pessoa, não. Meu filho, casou, tem mais jeito não, viu? São raras as situações que são para divórcio, raríssimas. A maioria tem jeito, mas você vai ter que pôr seu ego lá embaixo. Você vai ter que buscar ajuda. E tem jeito, como eu expliquei anteriormente. 99% dos casais, o negócio é fácil de resolver. Eu vejo no setting terapêutico e eu comemoro, sabe? Eu que, venho de pais que divorciaram, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 2 aninhos, né? E de um pai que se entregou para o alcoolismo, para a depressão, morreu cedo demais, né? Então, eu tenho uma missão nessa terra, e uma delas, inclusive, é ter essa união na família. Algumas pessoas no meu lugar iriam odiar famílias, condenar famílias, falar mal das famílias. Eu não, eu prezo pelo contrário, que é um propósito do Senhor. Eu sei na pele o que é não ter um pai presente, e ele não tem culpa de nada. Ele é um anjo, ele foi um anjo na minha vida, ele fez o que ele pôde, né? E se eu tivesse condenado ele, eu teria grandes consequências. Talvez eu estaria no alcoolismo também, depressivo e um monte de coisas mais. Então, eu sei na pele o que é não ter o homem presente em casa, né? Deixa eu ler aqui. Isso que você está falando é fato do comportamento das crianças na escola. Cara, eu já cheguei aqui à frente no assunto, né? Mas exatamente isso, querido. As crianças refletem o que vê em casa, o que aprende em casa, né? E por aí vai. Então, não é para condenar os pais, mas para dizer para vocês que tem jeito, né? Boa noite para você que entrou aqui. Seja bem-vindo. Então é isso, queridos homens. Valorize suas mulheres. Valorize as outras mulheres também, sabe?
que às vezes as pessoas menosprezam, que as pessoas desprezam porque fala que fica com um e outro, você não entende, você não sabe a história da pessoa, você não sabe o sofrimento da pessoa. Às vezes até muitas daquelas muitas são muito sofridas, né? Teve que se virar muito cedo, desacreditou, tem ferida da traição dentro delas porque viu o pai traindo a mãe demais, ou então viu a mãe traindo o pai demais, e ao invés de entender a situação, ao invés de compreender, ou foi abandonado ou foi rejeitado, né, pelo pai ou pela mãe, desacredita das relações das pessoas, né? E aí, ao invés de se ressignificar, né? Mas porque também não sabe, né? Não chegou a um profissional às vezes, né? Não abriu a mente para isso, da renovação da mente. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, tirar esses bloqueios, padrões, crenças limitantes, né? Problemas emocionais trazidos no inconsciente coletivo, coisa de família, ancestralidade. Então, muitas dessas mulheres têm jeito, e às vezes um bom homem, ele consegue transformar a vida de uma mulher. Um homem transformado também consegue. Não é você achar que você vai mudar, eu vou mudar a vida dessa pessoa, não, agora é comigo, não é por aí. Se tá casado, você tem uma certa responsabilidade, sim, vale a pena. Mas se você tá solteiro, se você tá solteira, se você ainda pode escolher e tudo mais, não vai acreditando que você vai mudar ninguém, não. Mas as suas atitudes são capazes, né, de transformar certas coisas nas pessoas, enxergar pessoas de formas melhores, entender o que tem de bom por trás ali daquela pessoa que tá assim ou assado. Então, queridos, não julgue, sabe? Então tem muito homem aí, como fizeram comigo, fez com a minha amiga, tá fazendo indireto, profissional que entra dentro da sua casa para atender lá sua filha, seu filho, sua esposa, e tá abusando, sabe? De diversas formas. Eles usam o abuso de diversas formas, às vezes de fazer o serviço mal feito, desperdiçar alguma coisa, falar coisas, entende? Cobrar mais caro, sabe? Então, assim, tome a frente das coisas na sua casa. Você que é homem, tome a frente. Trate sua mulher como uma dama mesmo, como uma rainha dentro de casa, tá? Então é isso. Se você que tá aí quiser me deixar perguntas, pode deixar aqui agora. Se quiser, pode deixar no direct também, eu respondo no privado. Quem verá essa live depois, né, pode deixar pergunta no direct, se quiser eu respondo também com muita satisfação, viu? Mas assim, para a maioria dos casos tem jeito, tem solução, mas para muitos não tem. Então é melhor fechar as brechas de muitas situações, né? No condomínio onde moro mesmo, a gente está mudando os processos para entrada, né, no condomínio, para digitalizar tudo, fazer tudo melhor, mais organizado. Se tem 40 câmeras aí do lado de fora, vai colocar mais, e de todas as formas, porque até pessoas com tornozeleira eletrônica, queridos homens, acordem. Tá fazendo entrega aí de fast food, de lanches e um monte de coisas mais. Cadastrou a motinho lá no aplicativo e papapá, ou até de, né, às vezes não tá nem em aplicativo, tá trabalhando aí em lanchonete, sorveteria e papapá, e tá entrando dentro da sua casa, né? Então a gente foi alertado ontem na reunião aqui do nosso condomínio sobre esse tipo de situação, né? Que tá recorrente. Nós não sabemos mais direito quem são as pessoas, né? Então, medo
pavor? Não. Se tiver com pavor, medo, o cérebro está de alerta, está de pânico, busca ajuda profissional, emocional, tá bom? Mas é crer no Senhor, né? E você aí que é homem, que vai ver essa live depois, entenda também outra coisa, ou homem ou mulher também. A palavra de Deus, ela não mente, e ela tem milhões de promessas, né? E uma dessas promessas é quando o Senhor fala que cuida dos órfãos, cuida das viúvas, né? E tantas outras promessas do Senhor para os justos, né? Para aqueles que são leais a Ele. Então, muitas vezes tem pessoas que mexem conosco, né? Que tentam nos lesar, que tentam nos prejudicar, mas não conhece o Deus que a gente serve, compreende? Então eu, principalmente por isso, por eu saber, né, do meu caráter, da minha índole, você também que sabe do seu caráter, da sua índole, né, não viva preocupado, a justiça do Senhor vem, Ele cuida, né? E aí hoje, depois do ocorrido, o zelador aqui do condomínio, Felipe, o mexicano aqui do nosso condomínio, né, que já está aqui há 6 anos conosco, super trabalhador, total confiança, total respeitador, um homem casado, tem filhos, veio aqui e colocou para mim, né, com a maior boa vontade do mundo, no horário de almoço dele, entendeu? Enquanto o outro falou e tentou, e foi abusivo comigo ao telefone, entende? Então, assim, o Senhor, Ele cuida. Então, fica tranquilo. Mas não dê brechas. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. É verdade. Isso, Marcona, é mais por verdade. Obrigada, querido. Obrigada por você estar aqui, tá? Nossa, que honra que você está aqui. E é isso. Você, né, querido, também que é um outro homem batalhador, que eu indico, vou até indicar aqui, tá? Você que mora em Valadares, região, Marconi vai longe. Marconi vai pra lá de Nanuque e todos os lados aí, pro lado de BH. Refrigeração, ar-condicionado. Marconi Lima, refrigerações. Quem precisar do contato dele, pode pedir pra mim no meu direct ou no meu WhatsApp que eu passo, porque eu indico o Marconi sem medo de ser feliz. Mexe com geladeira, mexeu na geladeira aqui de casa. Aí eu vou contar um outro fato pra você. Eu empolgo na live, né? Mas é tão bom esse bate-papo, porque é tão bom. Vou contar a minha história aqui com o Marconi, esse querido aqui. Boa noite, Life Cortes, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Já tô quase acabando a live, tá? Então, aproveitando o gancho da história de homem, olha mais uma situação que eu passei e o Marconi estava envolvido. Há uns 2 ou 4, não, mais de 3 anos atrás, a minha geladeira tem aquela negócio de água na porta, né? Dispensa de água, já ficou para trás, né? Já não tá mais naquelas, não. Hoje tem geladeiras aí, né? Painel digital, papapá, maravilhosas. E aí a minha geladeira parou de funcionar, tava gelando muito pouco e eu comecei a pesquisar. Eu sou curiosa, pra pessoa me passar para trás, mas ainda passa, né? Tem muita gente que ainda consegue, só que não entende o Deus que a gente serve e não entende que depois a gente recebe bênçãos em dobro. Olha que bênção. Mas o que aconteceu? Querido, por nada. Então eu vou contar aqui essa experiência, tá, Marconi? Minha geladeira parou de resfriar e eu fui pedir uma indicação para uma pessoa e a pessoa me falou: pode chamar esse aí, é de confiança. Eu chamei, mas eu já tinha pesquisado. E para olhar na situação, tinha que ter um aparelhozinho para vir, colocar lá na geladeira, lá, papapá, medir lá não sei o que e me dar uma resposta. O homem simplesmente olhou e falou assim:
Eu vou buscar amanhã, pode vir buscar amanhã cedo? Vai ficar por não sei se foi 450 ou 600 reais, foi algo assim que ele me falou. E eu pensei, meu Deus, ele nem olhou, já bateu o olho, vai ter que colocar gás. E eu já tinha tido uma experiência com gás, porque certa vez eu tive uma geladeira que uma pessoa foi tirar numa festa na minha casa, uma festa de comemoração da empresa. Uma pessoa foi tirar gelo com a faca, furou meu congelador e eu fiquei no prejuízo. Então, olha, a gente tem muita cautela com o que a gente traz para nossa casa. E aí soldaram, colocaram gás. A geladeira não funcionou nem 2 meses com o tal do gás, né? Há casos e casos, lógico, né? Mas aí o homem me falou que era 450 ou 600 reais e que ia buscar a geladeira. E eu falei, não, esse trem tá errado, não, né? Mas a maioria caía, só eu e minha mãe dentro de casa. Fui pedir a indicação para uma outra vizinha. Aí essa vizinha mora do meu lado aqui no apartamento, falou, pode chamar esse aqui, ele é abençoado, ele é gente boa, ele tem boa vontade. Eu falei, é esse que eu quero, mas eu vou testar também, eu vou ver, né? Claro. E aí chamei o Marconi Lima. Será que é parente meu? E aí o Marconi veio, olhou, trouxe o aparelho que eu tinha visto no YouTube. O YouTube é uma benção, gente. E aí mediu lá e falou assim, eu vou trazer um equipamento para colocar aqui para fazer o teste para você, porque talvez seja isso aqui. Ele foi, colocou, depois voltou de novo, voltou para saber como é que tava. Se eu não me engano, não cobrou nem a metade do preço e me deu maior assistência. E aí eu indiquei o Marconi no Bazar GV. É isso, você aí, seja grato pelas pessoas, divulga o trabalho delas, não custa nada. Não custa nada, boca fechada mata. Boca fechada tira a oportunidade dos outros, né? Seja grato por aqueles. Tem gente que às vezes acha que tá pagando a gente, que a gente é obrigado a fazer tudo, entregar tudo e não tem coragem de falar obrigada. Tem muita gente assim, né? Então, eu sei que o Senhor tem me abençoado, tem me honrado muito, porque eu sei que a gratidão ela é muito importante. A gratidão verdadeira na nossa vida. E uma das formas de agradecer também, né? Além do falar com a pessoa, né? É divulgá-la. Não custa nada. O que custa? Custa quanto? Põe no comentário pra mim. Custa quanto? Divulgar o trabalho do seu amigo, de sua amiga, do seu parente, né? Nossa, como está o mundo hoje, né? Mas sempre haverá pessoas para nos indicar. E é isso, refrigeração Marconi Lima, refrigerações, honesto, um homem de Deus e que tem disponibilidade, boa vontade e não tem preguiça, entende? Então é isso, queridos, pessoas únicas, né? O homem de verdade. Aí eu quero fechar com essa aqui. Vou falar pro homem agora, depois eu falo para as mulheres. O homem de verdade, o homem digno, o homem honesto, o homem que não aproveita de situações, o homem que não aproveita de mulheres, né? Seja no trabalho, nos relacionamentos, né? É um homem honrado, é um homem que sempre terá a proteção do Senhor, é um homem que sempre será produtivo, é um homem que sempre será próspero. Não vai faltar nada, não vai faltar recurso, não vai faltar bênção, não vai faltar situações de felicidade, saída para os problemas, nunca vai faltar, porque aquele que está lá em cima, ele é justo. E tem gente que brinca com a gente, tem gente que brinca com as mulheres,
né? Que fala mal das mulheres, mas às vezes não sabe o Deus que está ali na vida e no coração dessas pessoas. Não é um Deus vingativo, mas é um Deus que honra a gente. Às vezes algumas pessoas acham que estão nos lesando, nos prejudicando, né? E aí elas terão, infelizmente, a oportunidade de ser lesadas também por outros. Entende? É o plantio mesmo. Existe um plantio, mas também existe a vingança do Senhor. Para algumas situações existe. Eu não vou mentir aqui para você não. Vou corromper a Bíblia aqui não. O Senhor também, ele é fogo consumidor também, né? A mão do Senhor pesa, né? Jesus, quando viu o comércio lá, né? Lá no templo lá, que o céu chicoteando foi tudo lá, quebrando pau, como diz, né? Então, ser cristão não é ser bobinho. Ser cristão não é abaixar a cabeça para todo mundo. A gente abaixa a cabeça só pro Senhor, mas a gente tem humildade com as pessoas, sim. Um coração limpo, um coração aberto para receber os aprendizados, um coração para ajudar, mas não para deixar pessoas folgadas, improdutivas, né? Você que fica por aí só ajudando gente folgado, fazendo doação, uma vida, você nunca vai impulsionar para essa pessoa crescer. Nunca. E com os filhos dá do mesmo jeito. Se você der tudo na mão, do jeito que eu quero, você tá criando uma pessoa que vai contra você, que vai te dar muito trabalho e muito desgosto na vida. Filho, ele é criado, você pegou ele para treiná-lo para o mundo. A missão dos pais é treinar os filhos para a vida. Os filhos são filhos do Senhor. Os pais têm só uma missão de segurar por um tempo, treinar, preparar, soltar no mundo para viver seu propósito, para casar, para deixar viver em paz seu casamento lá com seu cônjuge, com sua esposa, né, com seu esposo, e trabalhar, estudar fora, viver sua vida. Filho não é dos pais. Dói, né? Mas não é dos pais. Essa é a verdade. Os pais têm um tempo com os filhos a prepará-los e depois sentir muito orgulho e falar: poxa, como eu treinei, né? Que orgulho! Como essa pessoa me honra, como esse filho é bondoso comigo, como esse filho respeita seu esposo, sua esposa, como esse filho, né, faz a diferença na sociedade. Poxa, eu eduquei um filho que hoje cumpre um propósito lindo de salvar pessoas, edificar pessoas, abençoar pessoas, né? E é isso. Eduque seus filhos, treine seus filhos para que sejam homens de verdade, mulheres de verdade. Treine seus filhos, tá bom? Minha querida Nutri, chegando aqui agora, mas tia Ana tá saindo e vai ficar gravada a live aqui pra você, pra vocês, tá bom, minha querida? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, pela presença e pelos comentários, tá bom? E é isso, ser homem de verdade, provedor, defensor, que morre pela esposa, que põe o peito na frente, que é digno no seu trabalho, não tem nada a perder na vida. Ricas serão as bênçãos do Senhor sobre a vida destes homens, destes que estão aqui na live também, tá? Obrigada, queridos, fiquem em paz, viu? Um beijo e muita paz a ti e aos seus.